Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo as notícias de hoje, segunda-feira. Palmeiras está em preparação para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, que será nesta quarta-feira contra o Cruzeiro. A princípio com os portões fechados. O Cruzeiro está tentando entrar lá com uma ação para a CBF liberar os torcedores, mas a princípio portões fechados e o Palmeiras vai em busca aí da vitória para ficar ali colado no Botafogo, quem sabe até passar. O Botafogo se perder para o Internacional, o Palmeiras ganhando, o Palmeiras volta à liderança e aí só vai depender dele na última rodada. Antes de soltar as notícias, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Que acompanha então e torce pelo Colorado, Vinícius. Não tem outra saída, Bruno. Abraço para você, Marra, Jailson, fã de esportes. Mas o discurso aqui no Palmeiras é acreditar, ainda dá. Essa foi o discurso do técnico Abel Ferreira, depois da derrota para o Botafogo, ainda no Allianz Parque na última terça-feira, e também dos jogadores. E é o que os jogadores vêm repetindo depois dessa derrota. Ainda dá. O Cícero fez as contas aí, o Palmeiras teria que vencer os 2 jogos e torcer por uma derrota do Botafogo nessas 2 rodadas, ou então 2 empates contra o Internacional e o São Paulo na última rodada. Essas são as contas do Palmeiras para conquistar o tricampeonato. Tá muito difícil, mas o foco do Palmeiras, o primeiro foco do Palmeiras é no próximo jogo, é vencer, é fazer a sua parte. Então precisa da vitória no jogo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira no estádio do Mineirão, sem torcida. E o Palmeiras terá 2 desfalques certos para esse jogo, 2 jogadores que estão suspensos, o Gustavo Gomes, que tomou o 3º cartão amarelo, e o Marcos Rocha, que foi expulso na partida contra o Botafogo. Então o time tem pelo menos 2 mudanças na defesa e pode também mexer no ataque o Felipe Anderson e o Dudu. Essa é a dúvida. O sentimento do torcedor quer ver o Dudu como titular, mas o Felipe Anderson vem jogando na sequência, então deve ser mantido esse ataque do Palmeiras que busca essa vitória. Não tem outra saída. Para pensar em título, tem que vencer esses 2 últimos jogos nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Bruno. Obrigado, viu, Vinícius? Cícero e Berton estão liberados, tá? Já o Vinícius eu vou pedir para ficar mais um pouco com a gente, Vinícius, porque depois eu quero te perguntar a questão das torcidas, tá? Se comportou mal, né? Então fica aí. Vai ficar de castigo, ao contrário do Cícero e do Berton, que são exemplares. Vamos falar a verdade, né, Mário Marra? Bom, aí é o seguinte, olha, chances de título, 73% para o Botafogo, 27% para o Palmeiras. Jailson, não fui eu que fiz essa tela. A sua cara nem treme, né, cara? Porque a minha tela tem 76 pontos para o Botafogo. A minha tela, vou repetir, já tem a vitória do Botafogo contra o São Paulo. O jogo que já foi. O jogo que já aconteceu. O jogo que ainda não aconteceu, mas a gente já sabe que o Botafogo vai vencer. Tá, então por isso que a minha conta é a seguinte. Na última rodada, então, já não precisa, né? Não, isso, a última rodada é essa. Já foi. A última pode ser essa. A última rodada é contra o Inter, então, pro Botafogo. Se o Botafogo empatar o jogo contra o Inter, já pode estender a festa. A minha conta é essa. Vem comigo, Jailson. Não, quem tá fazendo conta há bastante tempo sou eu, né? Segundo você. Você não tem vergonha, né? Mas você tá nessa... Você entende que é por aí, que o jogo, que o campeonato pode ser... Mas você tá sugerindo que o São Paulo... É isso que eu não tô entendendo. Isso há bastante tempo já. Eu preciso entender. Já tem o tempo que ele tá sugerindo. Eu não só estou sugerindo, como ontem até o Zubeldia confirmou que ele já tá pensando em dar folga para os jogadores. Para os principais, Sério, né? No que ele está certíssimo. Sim. No que ele está certíssimo, porque é a questão da próxima temporada, ele precisa planejar as férias do elenco dele, né? E eu acho que é muito difícil, para não dizer impossível, o Botafogo não vencer o São Paulo na última rodada. Ainda mais nessa condição do São Paulo podendo igualar o Palmeiras podendo igualar o São Paulo na questão do tricampeonato. Tô certo, Viola? Olha lá. Pronto. Pronto. A questão para mim, Bruno, a gente estava conversando, né? Principalmente pelo Botafogo pegar 2 adversários que já acabou. O Inter, depois da derrota para o Flamengo, não tem mais chance de título.
E o São Paulo, como você lembrou bem, já está na Libertadores, ainda mais depois... Já está com a vaga direta. Já está com vaga direta, ainda mais depois do título do Botafogo. E o Palmeiras justamente o contrário. O Palmeiras pega 2 adversários que ainda têm brigas bem latentes na competição. Sim. O Cruzeiro buscando a vaga na Libertadores e o Fluminense querendo sair do desespero do Z4. Então, o título, a questão dos próximos jogos do Palmeiras, essa diferença de peso, acaba ficando mais complicada. A matemática, como você gosta bem de falar, Palmeiras nessa reta final. Brincadeira, claro, a parte, né, Marra? Tem essa questão do Internacional não disputar mais o título contra o Botafogo. Você entende que tem ânimo, tem ambição? Inter? Do Inter, assim, eu acho que o Inter é diferente da última rodada. O Inter vinha jogando, vamos lá, saindo da matemática e indo para o que... Porque na matemática, né? Indo para o que a gente mais vê. Não que a gente seja bom, mas o que a gente mais vê, que é o campo. O Inter vinha jogando muito bem. Uhum. E essa última partida, despedida, tem aquela coisa também assim de quem fica ou quem não fica, algum outro jogador que pode estar sendo assediado, algum outro jogador que vai querer ficar no Inter. Eu acho que tem mais coisa nesse jogo. No outro jogo eu concordo com você. E concordo com o Zubeldia também. Claro que é um fechamento, claro que sim, mas você precisa dar férias para os jogadores, você precisa descansar os jogadores. E essa parada não pertence ao São Paulo. O São Paulo precisa descansar os jogadores. Uhum. Mas o jogo Inter e Botafogo, eu acho que esse é um jogo que tem um outro ponto. O Botafogo. O Botafogo não descansou. E nem tem que descansar, ganhou Libertadores e tal. O Botafogo não é 100% fisicamente e talvez não esteja tão concentrado também nesse jogo, apesar de eu saber da importância disso. Então esse jogo é bem mais complicado. Esse é um jogo do nível dos jogos do Palmeiras. Sim. É difícil mesmo. Esse é um jogo mais difícil. Apesar de a disputa do Cruzeiro ser muito grande para a vaga de Libertadores, apesar da disputa do Fluminense ser imensa para não cair, mas acho que o Inter se coloca como um candidato eu não tenho nada a ver com seus problemas, eu quero despedir do meu torcedor da melhor maneira possível. E ganhar uma grana, como disse o Berton. A grana é maior para a próxima temporada. E essa ambição que o jogador tem de, vencer quem hoje está no topo, né? Não, quando ser o campeão da América. Tem isso também, né? Tem. Para quem é competitivo. Você não vai entrar em campo, não quero ganhar. Não existe isso. Não existe. Uhum. Você vai entrar em campo querendo ganhar seu adversário e não interessa a situação que seu adversário esteja. Eu só pontuei, né, porque o Internacional agora já não briga mais pelo título, claro, que era o peso que a gente estava dando para o jogo, por exemplo, na semana passada, das 3 finais. Seria Palmeiras, uma outra ambição, Atlético Mineiro e Inter. A vontade, para mim, seria muito acima. Você vai jogar, você poderia, por exemplo, entrar a 200%, cento e tantos por cento. E agora você vai lá e dá seus 100%. É só esse modo diferente para mim de ver essa questão dessa partida com o Inter. E você já vou chamar o Vinícius, só uma coisa. Você acha que tinha como o Botafogo ter tido mais moderação na comemoração? Claro que não. Não tinha jeito, claro Jailson? Que não. Você tá doido. Eu vou repetir. Olha o tamanho do título do Botafogo, o primeiro título da história do Botafogo. Do jeito que foi? Do jeito que foi. Já imaginou, acabou não o jogo pessoal, todo mundo pro quarto agora. Aí, dormir. Vamos dormir, que quarta-feira tem jogo. Claro que não. Não, tá doido. Tá certo, vai embora. Amanhã eles pensam no jogo quarta-feira. E vai leve pro jogo contra o Inter. Não, e tudo que foi feito no ano, né? Você tem uma bagagem ali física, inclusive. É o primeiro desabafo. É o primeiro. Pode ter o segundo. Pode ter mais, já na quarta. Agora, Vinícius, o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro e Palmeiras, ele é importante, ele é decisivo para o campeonato. E tem a questão da torcida, né? Tá confirmado, portões fechados. Explica como é que tá essa situação. Ô Bruno, antes de falar da torcida aqui, queria dar um depoimento que essa situação dos rivais no Campeonato Brasileiro só aconteceu uma vez, em 2009. Eu estava lá em Porto Alegre, foi numa situação que envolvia o Internacional e o Grêmio. O Internacional era segundo colocado, enfrentava o Paraná na última rodada e o Grêmio pegava o Flamengo no Rio de Janeiro. E aí eu passei a semana em Porto Alegre entrevistando os torcedores do Grêmio e do Internacional e os torcedores, não teve um torcedor do Grêmio que falou, não,
vamos ganhar esse jogo não. Entrega. E claro que o Grêmio levou a situação de uma outra maneira, mas na última rodada fez inclusive 1-0 e tomou a virada depois, mas na última rodada enfrentando um time que busca o título é muito diferente. Então é esse espírito que, se acontecer essa combinação de resultado, vai ter no jogo entre Botafogo e São Paulo. Botafogo brigando pelo título e o São Paulo, sem precisar se esforçar com os rivais, pode até poupar alguns jogadores. Então é isso que a gente vai encontrar na última rodada, se acontecer a combinação de resultado que você falou, e aí pode contar com a vitória do Botafogo, que vai precisar da vitória e vai com tudo para cima. Nesse jogo entre Palmeiras e Cruzeiro e Palmeiras, o jogo será no Mineirão, o Ministério Público de Minas Gerais sugeriu torcida única por conta da emboscada dos torcedores organizados do Palmeiras, da Mancha Verde, aos torcedores do Cruzeiro, a torcida organizada do Cruzeiro, onde morreu um torcedor do Cruzeiro. Mas, com essa determinação, com essa sugestão, a CBF determinou portões fechados, jogo sem torcida no Mineirão por conta da isonomia, para não beneficiar nenhum dos dois jogadores, nenhum times, envolvendo ali toda essa rivalidade. A CBF determinou, então, portões fechados. O Cruzeiro tinha a intenção de ter torcida única também, não se manifestou em relação a isso, mas essa é uma informação que a gente tinha. E o Palmeiras divulgou nota, dizendo que vai acatar a determinação da CBF, mas lamentou que as autoridades de segurança de Minas Gerais, o governo do estado e também a Polícia Militar, que eles não tenham apresentado um plano de segurança para que os torcedores do Cruzeiro e do Palmeiras pudessem acompanhar a partida nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, por conta de uma atitude de torcida organizada, os times e principalmente o torcedor comum saíram prejudicados. Não, e principalmente o torcedor do Cruzeiro, né? Principalmente o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele está sendo muito prejudicado nessa história. Já que eu já comecei, vou terminar. E ainda teve um torcedor que morreu. Foi atacado e que morreu. Você tem Gente, o Cruzeiro passou momentos da sua vida comendo um pão que o diabo amassou, por erros internos, e o Cruzeiro está com a última rodada diante do seu torcedor, com chance de disputar uma vaga para a Libertadores e sendo impossibilitado de se despedir do seu torcedor. Sabe assim? Então tá bom, pode ser até que não pegue a vaga, mas do torcedor dá um tchau pro clube, sabe assim, de perto, de comemorar, de festejar, de ter o alívio. O time foi finalista de Copa Sul-Americana. O Cruzeiro não tem nada a ver com essa história. Não tem nada a ver. Eu discordo da definição. Porque eu não gosto, mas eu já discuti aqui algumas vezes, eu entendo a questão da torcida única. Entenderia se as autoridades locais ali determinassem torcida única para esse jogo. Mas nenhuma. É até prudente. É prudente. Para esse jogo específico. Para esse jogo, né, nessa atual situação, em é situações prudente. parecidas. Claro que a situação... Qual seria a situação ideal? Os 6 torcedores que estão sendo procurados já há mais de um mês, eles já tinham que estar presos. Os torcedores da torcida organizada do Palmeiras que armaram aquela emboscada. Agora, o Cruzeiro, nesse caso, não pode ser prejudicado. E, indiretamente, até o Botafogo está sendo prejudicado. Sim. Não está, Jailson? Sim, concordo. Concordo porque o Nicoletti até falou em relação à isonomia, né? Do Palmeiras ter tido torcida, o Cruzeiro ter tido torcida e agora não. Não, o Cruzeiro está sendo prejudicado. Sim. Não tem essa. O Cruzeiro tem um jogo importantíssimo, como o Marra falou, briga pela Libertadores e não vai ter a presença do seu torcedor para apoiar, enfim, para cobrar, seja lá o que for. Você não vai ter a presença do torcedor e o Cruzeiro não tem culpa. Os torcedores cruzeirenses ali que vão para apoiar a equipe não têm culpa. Estão sendo prejudicados, sim, por uma determinação da CBF, que deveria ser, eu penso, por caráter excepcional da situação, pela proximidade com o ocorrido, deveria ser torcida única. Sim. E aí foi como o Cássio até falou, se eu não estou enganado, joga para o ano que vem. O ano que vem, então, o Palmeiras joga com torcida única no Allianz Parque. Se tiver um jogo, enfim, entre Palmeiras e Cruzeiro. O momento, para mim, é óbvio. O Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro e o clube
estão sendo prejudicados. E aí o Palmeiras, como o Vinícius falou, emitiu a nota. Já tinha emitido, não tinha, Vinícius, uma nota na semana passada sugerindo também a transferência do jogo para outro local. Mas vale a gente lembrar também que o Palmeiras, ele já aconteceu de torcidas visitantes não poderem frequentar o Allianz Parque. Também por questões de segurança. E aí, naquele momento, o Palmeiras ele acatou a ordem, mas também não cobrou. Então, quer dizer, só quando é do lado dele, ele se incomoda com a situação. Eu entendo que se a autoridade ela mostra que não tem competência para receber duas torcidas e entende que a determinação melhor para a segurança de todos é essa, vamos respeitar, vamos cobrar. Mas não dá para o Palmeiras também só cobrar quando é contra a torcida dele, Vinícius. Isso aí. Mas nesse caso, né, se fosse a manifestação, seria pior se o Palmeiras se manifestasse sobre o jogo de torcida única. Mas ele está contra a situação dos portões fechados, que vai prejudicar, claro, mais o Cruzeiro e também o Palmeiras, o torcedor palmeirense, que poderia acompanhar a partida. Então o Palmeiras está se manifestando em relação à atitude dos portões fechados, né? A determinação é da CBF e o Palmeiras está lamentando que as autoridades de segurança não tenham condição de resolver um plano, uma ideia, um planejamento para ter torcedor do Cruzeiro e também do Palmeiras. Mas claro que o mais prejudicado é a torcida do Cruzeiro e o time do Cruzeiro, que não vai poder acompanhar a manifestação da sua torcida nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, a manifestação do Palmeiras é portões fechados para as duas torcidas. E é verdade também que o Palmeiras há muito tempo já cortou relação com a torcida organizada, que foi quem causou esse vandalismo todo. Obrigado, viu, Vinícius? Até mais, tá? Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando aqui o link na descrição do vídeo, onde o jornalista trouxe as notícias do Palmeiras direto do CT do clube. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.